1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus próprios filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Temos uma razão a mais para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram como palavra não humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses, nosso tema geral: moldados pela eternidade. Crer na vida eterna, crer na volta de Jesus molda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda os nossos valores, muda as nossas prioridades, as nossas escolhas. Tudo que fazemos, devemos fazer sabendo que nós iremos prestar contas diante do Senhor, que o Senhor Jesus está voltando, e Ele voltará para julgar toda a terra. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, todos nós, e vamos prestar conta do que falamos, escondido, chateado, vamos prestar conta. Palavra nenhuma se perde, elas são lançadas no mundo espiritual. Vamos prestar conta do que fizemos, vamos prestar conta da motivação com a qual fizemos, porque podemos fazer coisas boas com motivação errada. 1 Tessalonicenses, todos os capítulos terminam falando da volta de Jesus. Falamos ontem que foi uma igreja que Paulo ficou 30 dias, um mês pregando, e aquela igreja foi gerada na cidade de Tessalônica, e que essa carta é a primeira das 14 cartas que Paulo escreveu.
E nós vamos falar de 20 verdades de Deus, ou 20 manifestações de Deus na vida da igreja que espera a volta de Jesus. Igreja que está sendo moldada pela eternidade. Quando cremos na volta de Jesus, nós vamos destacar em cada capítulo 4 manifestações de Deus na nossa vida. Ontem nós falamos de 4, mais 4 hoje. Em quinto lugar, então, quando nós cremos na volta de Jesus, e não apenas intelectualmente, mas cremos na verdade no coração e no espírito, nós vamos ter ousadia para anunciar o Evangelho de Deus. Ousadia. Versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz: mesmo maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus. Várias vezes o apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho é de Deus, é de Cristo. O Evangelho não é da igreja, não é do pastor, não é da nossa mente. O Evangelho é de Deus, é Deus falando ao homem através de Jesus. Mas ele diz aqui, irmãos, que quando ele evangelizou em Tessalônica, ele tinha vindo de uma tribulação e perseguição terrível em Filipos. Sabe quando a gente é perseguido e criticado, quando alguma coisa sai errada? A nossa tendência é ficar desanimado, é pelo menos pegar um fôlego. Paulo não fazia isso não, irmãos. Paulo estava sofrendo e estava pregando o Evangelho com ousadia e coragem. Paulo estava passando luta e estava pregando o Evangelho com autoridade. Por que Paulo tinha essa ousadia? Você acha que era dele mesmo? Se fosse dele, querido, ele não ia pedir oração por isso. Ele pede em Efésios capítulo 6, orem para que Deus me dê ousadia. Essa ousadia é dada pelo Espírito Santo. Se fosse dele, a igreja em Atos capítulo 3, quando foi perseguida por causa do milagre do coxo, eles iam se reunir para orar, eles iam pedir qualquer coisa para Deus, bênção, livramento, juízo dos inimigos. Não, eles oraram: Senhor, nos dê mais ousadia. Ousadia é uma obra do Espírito Santo para falar de Jesus para todas as pessoas e em toda oportunidade que Deus nos dá. E se nós cremos na volta de Jesus, nós vamos querer pregar o Evangelho em todo o tempo, sem perder tempo algum. Vamos usar a internet para falar de Jesus, vamos usar o celular para falar de Jesus, nós vamos usar as nossas redes de contato para falar de Jesus, nós vamos estar com os nossos amigos e vamos ter alegria, ousadia para falar de Jesus para eles e desafiá-los a tomar uma decisão sobre Jesus. Se nós cremos na volta de Jesus na eternidade, se Jesus voltar hoje, todos os teus amigos, você está com as mãos limpas, você anunciou a eles a Jesus? Eu não estou falando de convidar para vir na igreja, eu estou dizendo para parar e falar para eles ousadamente: o Senhor Jesus é o único Salvador, Ele morreu por nós, ressuscitou, e nós vamos estar diante dele prestando contas. Ah, pastor, mas nós estamos numa geração diferente. A nossa geração é a geração que mais tem ateu assumido. Mas isso é bíblico. Jesus falou: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra. É bíblico. Mas o que nós não podemos deixar é de pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que Jesus só voltará quando todas as nações, etnias, ouvirem o Evangelho. Nós precisamos pedir a Deus essa coragem que é dada para os que creem na volta de Jesus. Mas se tornarmos o Evangelho apenas a nossa religião, fomos salvos, acreditamos, faz bem a gente, e perdemos a perspectiva da eternidade, nós vamos viver como a maioria de nós vivemos hoje. Uma vida bem legal, semanal, domingo estamos na igreja, procuramos manter os padrões de ética e moral, e achamos que isso é Evangelho. O Evangelho vai nos levar a ser ousados para anunciar Jesus a tempo e fora de tempo. Amém? Segundo lugar, ou em sexto, nós vamos falar assim, ontem foram 4. Em sexto lugar, sexta manifestação de Deus na nossa vida: quando nós cremos na volta de Jesus, nós vamos priorizar sempre agradar a Deus. Nós vamos buscar agradar a Deus e não os homens. Versículo 4, o apóstolo Paulo fala, 1 Tessalonicenses 2,4: pelo contrário, fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho. Falamos assim não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, Paulo não está querendo dizer, como muitas pessoas falam, quando a gente quer ofender e falar o que a gente pensa: eu vou falar mesmo porque eu não quero agradar as pessoas. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele buscava falar e fazer as coisas como Deus mandava, mesmo que isso desagradasse as pessoas. Sabe qual é o problema da igreja moderna? Nós queremos ser politicamente corretos. Nós não queremos chegar para as pessoas e falar que aborto é pecado.
Nós não queremos chegar para as pessoas e falar que homossexualismo ou homossexualidade é pecado contra Deus. Nós não queremos falar para as pessoas que divórcio é pecado. Nós não queremos falar para pessoas que você vir à igreja, ser evangélico, ser batizado, mas não amar a palavra de Deus, não orar, ter vida com Deus, é um sinal que você não é salvo. Nós não queremos falar isso para as pessoas. Mas aqui você sabe que você ouve essas coisas. E quem nos escuta através dos áudios em todo o Brasil e fora, sabe que nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Deus, que fala não para as pessoas apenas que ouvem, mas fala conosco que pregamos. Somos confrontados e temos que ser. A Bíblia não foi feita para você ler e gostar. A Bíblia foi feita para nos transformar, arrancar coisas e adicionar coisas em nossa vida constantemente. Renovação da mente é obra constante do Espírito Santo. Quando a gente está lendo a Bíblia, não está tremendo, não está sentindo que Deus está falando conosco acerca de mudanças, algo está errado em nós. Porque a Bíblia é espelho para mostrar o nosso estado e nos transformar. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu vou pregar o Evangelho de Deus. Só Jesus salva. Jesus ressuscitou. Ele voltará. Ele vai julgar toda a terra. Os judeus detestavam ouvir isso. Os gregos escarneceram dele quando ele pregou no Areópago em Atenas, em Atos capítulo 17. Alguns cristãos daquela época, alguns que estavam na igreja, não gostavam de ouvir o apóstolo Paulo. Você acha que você gostaria de ouvi-lo falando com você? Nós não gostamos de ser confrontados, mas o Evangelho não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. Então de vez em quando eu preciso sair do culto entristecido, porque aquela palavra me confrontou. A tristeza de Deus que me leva ao arrependimento. Mas nós temos criado igrejas que falam o que as pessoas querem ouvir, e as pessoas vêm, porque o pastor fala o que agrada as pessoas, fala de dinheiro, fala de bênção. Deus é um Deus que dá provisão? Dá. Deus é um Deus abençoador o tempo todo, mas nós o buscamos por quem Ele é. Nós o buscamos por amor à presença dEle. Nós o buscamos para fazer a vontade dEle. E se a vontade dEle for a gente ter limitações financeiras, nós temos limitações em algumas áreas da nossa vida, nós vamos continuar o amando, o adorando e o servindo de todo o nosso coração, porque nós servimos a Deus e não a nós mesmos. Então nós vamos priorizar o que agrada a Deus, porque Deus vê o nosso coração, irmãos. Paulo diz: olha, Deus vê o meu coração. Terceiro ou sétimo lugar, quando nós cremos na volta de Jesus, nós vamos manter as nossas motivações puras. Versículo 5 de 1 Tessalonicenses 2: a verdade é, como vocês sabem, nunca usamos de linguagem de bajulação, nem pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. E embora nós pudéssemos, como apóstolos, ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos com vocês, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo está dizendo: olha, nós não usamos de linguagem de bajulação. Quando um líder, um pastor ou alguém que chega perto de você se dizendo profeta, e começa a te elogiar, e começa a te dar palavras proféticas para poder te envolver e emocionar, e são bons nisso, e você percebe que a motivação deles é levar você para a igreja dele, é tirar alguma coisa de você, tornar você alguém que dê dinheiro a ele. E é o que mais tem, querido. É o que mais tem, as pessoas usando de motivações erradas. Há até líderes dentro da própria igreja que começam a fazer esse trabalho no meio da igreja, tentando atrair o coração das pessoas para a liderança para dele, e não para a liderança do Senhor Jesus e a autoridade principal de uma igreja. Roubando o coração das pessoas como Absalão. Se aproxima dos mais novos e com palavras de elogios e mensagens e afeto, com a motivação errada. Quem crê na volta de Jesus vai ser honesto e sincero para saber que Deus vai julgar as motivações do nosso coração. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos saber se nós estamos aproximando de pessoas por interesses ou por amor a elas e por amor a Jesus. Porque nós queremos de alguma maneira alimentar a nossa vaidade, falando que nós somos amigos de pessoas importantes, ou se nós amamos Jesus e queremos fazer a vontade dele. Querido, o dia do juízo final vai expor todo o nosso coração. Ninguém foge dos olhos de fogo do Senhor Jesus.
Ele vai olhar nos nossos olhos. Creio eu que não vai ter uma tela, creio eu que não vai ter discurso. O olhar de Jesus vai mostrar tudo que está no nosso coração e vai nos julgar também pelas nossas motivações. Quem crê na volta de Jesus não vai ficar brincando com o pecado oculto ou alimentando motivações erradas. Precisamos ser honestos para isso, conosco mesmo. Não mentir para nós mesmos. E em último lugar, quem crê na volta do Senhor, quem crê na eternidade, a 8ª manifestação do Senhor na nossa vida ou na igreja, vai ser que nós vamos acolher a palavra como palavra de Deus. Versículo 13 é muito interessante. Paulo fala: temos uma razão a mais para incessantemente dar graças a Deus. Vocês, ao receberem a palavra de nós, ouviram não como palavra humana, e sim como palavra de Deus. Nosso maior problema quando a gente vai ouvir uma pregação, uma mensagem, é que nós ficamos escolhendo. O que a gente gosta, a gente diz é de Deus. O que a gente não gosta, a gente diz não é bem assim, é muito radical, é a opinião daquele pastor. Eu vou procurar na internet para ver a opinião de outros. Aí você vai se formando o seu próprio evangelho, querido. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus, acolher o que Deus está falando, o que é bíblico. Você está ouvindo uma palavra, perceba, é bíblico, precisamos obedecer, mesmo que ela doa na gente. Precisamos procurar a Bíblia, examinar a palavra. E a igreja de Tessalônica, quando Paulo pregou, eles falaram: Deus está falando com a gente. É tão bom quando a gente fala a palavra de Deus, não a nossa opinião, e as pessoas acolhem e falam: realmente Deus está falando com a gente. Nós vamos mudar de opinião, nós vamos arrepender. Arrepender é mudar a nossa maneira de pensar, para pensar da forma que Deus pensa. Talvez na sua mente você diz: eu não preciso perdoar, mas leia a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar. Perdão é incondicional. Nem se a pessoa não se arrepender, perdão é liberar o nosso coração toda ofensa. A palavra de Deus diz que nós temos que ser honestos. É impressionante o número de pessoas que frequentam as igrejas e roubam o dízimo, e se portam como se fossem simplesmente uns ótimos crentes, e ainda julgam os outros. Nós precisamos ser honestos com a palavra de Deus, amado. Receba a palavra como palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Ministramos algumas semanas atrás Malaquias. Alguém reclamou dizendo: eu não sigo o Antigo Testamento. Equívoco achar que a Bíblia ela é só o Novo Testamento. A Bíblia é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que o Senhor aboliu na morte de Jesus na cruz foram as leis cerimoniais. Sacrifícios de animais, sacrifícios, aquelas festas que eram especificamente para apontar para o Messias. Jesus morre, ressuscita. Nós não precisamos dos sacrifícios cerimoniais, mas as leis morais são as mesmas. Os 10 mandamentos são os mesmos. A exceção dos 10 mandamentos é que o sábado, biblicamente falando, é o dia do descanso. Necessariamente não é o dia de sábado, mas nós guardamos o domingo. A igreja evangélica cristã, na história, sempre guardou o domingo, desde os tempos bíblicos. Primeiro dia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. O Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado no domingo. Em Atos, o apóstolo Paulo fala: no primeiro dia da semana vocês recolham as ofertas, no domingo. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, chama: fui arrebatado no dia do Senhor, domingo. A igreja começou a chamar de dia do Senhor, mas os mandamentos são os mesmos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que acolhamos a palavra bíblica como palavra do próprio Deus. Mas o inimigo quer que você duvide da Bíblia, ou duvide do pregador que é bíblico, tentando forçar você a acreditar que o que te é mais confortável, o que não te tira da zona de conforto, aquilo que te é mais lógico, é isso que é a verdade. Não, a verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a verdade. Amém? O Senhor nos abençoe, que possamos amar a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus.